A dor de uma mãe ao perder um filho é tão grande que não existe nem nome. Então o episódio de hoje é feito com muito respeito e eu quero proporcionar um abraço em cada uma dessas mães por meio desse episódio. Então, se você que está nos assistindo está passando por esse momento e não se sente ainda à vontade de ouvir algo sobre isso, talvez esse não seja o momento para você escutar e assistir esse podcast. Mas eu te convido a estar conosco hoje no programa, porque a gente não vai falar de tristeza, a gente vai falar de amor. Em algum momento, nessa travessia do amor, a tristeza pode chegar, mas ela não é o fim do percurso. O início e o fim é o amor. Então, eu estou muito feliz por ter conhecido essas mulheres, algumas das autoras da obra Elos do Amor, Pequenos Milagres do Invisível. Olha que tema forte, olha que título forte. Então, vocês já podem imaginar o que a gente vai ter por aqui. Eu quero agradecer demais a presença da Evelúcia Mello. Obrigada por estar aqui hoje. A Rosângela Tevernat. E a Eveline Barbosa. Nós que somos agradecidos. Olhar para esses sorrisos, meu povo, já dá muita força. Vamos combinar? A gente vai fazer aqui a nossa autodescrição e assim que a gente terminar, a gente já começa o papo. Então, eu tenho o cabelo tamanho médio, liso, tenho a pele clara, tô com uma blusa bege, com uns lacinhos aqui amarrados no braço. Evelúcia. Eu sou Evelúcia, tenho cabelo curto, encaracolado, platinado, pele clara. Tô de batom vermelho, de brincos dourados, uma gargantilhazinha dourada, de blusa preta e calça preta. Eu sou a Eveline, estou com o cabelo preso, com um coque bem em cima da cabeça, tenho os olhos verdes, sou pele morena, clara e estou com uma roupa azul estampada. Sou a Rosângela, eu sou morena, tenho olho verde, estou com uma roupa chocolate, com uma saia assim meia colorida e tenho os cabelos um pouco ondulados. Então, hoje eu estava pensando como é que a gente iria começar esse bate-papo, que é bem diferente dos temas que a gente vem abordando aqui no Cafezinho com Literatura. E eu quero saber de onde vem essa força de vocês. Porque escrever uma obra nessa profundidade, para falar desse luto, para falar desse recomeço, não é fácil. A gente, antes de gravar, a Evelúcia estava comentando que poderiam ter sido mais histórias. Na verdade, o sonho de vocês era que fossem 38 histórias, é isso? 35. Mas a gente tem na obra Elos do Amor, Pequenos Milagres do Invisível, 34. Então, porque não é fácil o processo de escrita, o processo, às vezes, de leitura do que está se escrevendo. Porque quando a gente está escrevendo, a gente relembra. Vocês são inspiração. Acredito que sim. O livro já está começando a ser distribuído, já houve o lançamento, e eu acho que vocês vão conseguir tocar no coração de muitas mães. Mas eu preciso entender como essas histórias começaram e em que momento esses elos de vocês surgem. Quem é que quer começar? Posso começar? Assim, tudo começou quando a gente começou a fazer parte de um grupo, era um grupo de terapia, de psicoterapia com um psicólogo, que ele criou um grupo de mães, né? E aí, pode dizer o nome? Claro. O Luiz Coelho Neto, né, criou esse grupo de mães em luto, e aí a gente ficou participando, Eveline e eu, a gente era da mesma época, né? Ela me convidou, foi no mesmo ano. Foi. Que nossos tinha filhos, perdido o Daniel antes, né? Em abril, a Evelúcia no mesmo ano também, em agosto. E aí nós começamos a participar. E a partir daí, sempre que tinha uma mãe que perdeu alguém, sempre acontece isso. Fale com ela, né? Diga alguma coisa, alguma dica. E aí a gente convidava o grupo. O grupo ficou uns 3 anos, né? Como terapia. Depois ele criou um cineciclo, né? Que tinha todos os sábados um filme para a gente discutir, um filme sobre luto. E aí a Eveline e a André, que faziam parte do grupo, criaram um grupo de WhatsApp.
E como eu sou psicóloga, né? Então eu fiquei meio que coordenando o grupo. Né, Eveline? Sempre assim, Evelúcia, você devia trabalhar com lutas. Eu ainda estou trabalhando meu luto. Né? Então eu fiquei acompanhando o grupo para que ele perdurasse. Né? Então hoje o grupo tem mais de 60 mães. E aí a gente criou esse Não vínculo, só daqui, viu? Não só daqui, Os locais do país. Isso. E aí esse vínculo foi se fortalecendo, porque à medida que entravam outras mães, a gente se sente como assim uma missão, né? De acolher, de mostrar como é que a gente está hoje, de dizer que a gente também passou por essa dor, a gente tem um local de fala dessa dor, né? A gente pode dizer com propriedade o que viveu. E aí isso tem assim uma força muito grande para as outras, né? E aí, nesse grupo, né, a gente passou a ficar com tanta sintonia que nós marcávamos café, né? Tinha até um cantinho que a gente se reunia, né, Evelúcia? Um café e tudo. Então, nós vimos que as mães, às vezes, relatavam. Eu contava para a Evelúcia me contava alguma coisa que não tinha explicação no cotidiano, assim, no normal, no mundo que a gente vive. Era uma coisa sobrenatural mesmo, porque não tinha explicação. Era assim um sonho que dizia algo tão concreto, tão real, que é como se a gente de fato estivesse conversando com os nossos filhos, se eles estivessem com a gente realmente. E não era só eu, a Evelúcia, outras mães, várias, começaram a relatar. Aí surgiu a ideia, Evelúcia, vamos fazer então um livro, né? Isso, vamos nos reunir todas as histórias, e a gente pensou inicialmente no nome Sinais do Amor, porque era como um sinal, não era, Evelúcia? Depois que a gente evoluiu para Elos do Amor. Mas realmente são sinais, e é isso que o livro fala, de sinais que nós recebemos e tivemos a certeza de que não acaba aqui, né? Com esses... E a escrita, ela é terapêutica. Exatamente. Eu acredito que a escrita, ela não julga, ela acolhe. Exato. O fato também de você conseguir se escutar por meio da escrita, você lê em voz alta. Tem até um texto de Rubem Alves que fala sobre a escutatória, que no processo da oratória, a escuta é tão importante ou mais importante do que a fala. Então, eu acredito, pelo que vocês estão me dizendo, que a escrita, ela partiu dessa escuta. Dessa escuta afetuosa que vocês fizeram entre si. Verdade. Nossos encontros. A gente ouvia realmente as histórias de várias mães. A gente ficava... a gente tinha até assim, uma ideia de que o nosso espírito sabe, mas ele não cognitivamente a gente não sabe o que é, né? E aí tinha relatos assim, meu filho tinha marcado na agenda aquele dia e foi o dia que ele partiu. Como é que pode? Aí eram coisinhas pequenas, depois tinha coisas maiores, né? Tinham mães que... Tem uma mãe amiga nossa que ela não conseguia escrever, que ela, quando estava muito mal, ela escrevia no Facebook, na caixa fechada lá do filho dela, né? Perguntando alguma coisa. No outro dia alguém sonhava e dava aquela resposta que ela queria, né? Então, assim, tem muitos casos diferentes. Um dos meus, né, que até tem no livro, da Evelúcia tem aquele daquele bonequinho, né? Do carrinho, da guitarrinha. Da luz vermelha. Da luz vermelha. O meu tem do relógio que eu sonhei na casa de praia, ele saindo. Digo, tão bom se fosse verdade, que eu chamava ele, disse, é verdade, abre os olhos, são 7h27. Quando eu abri, eu estava dormindo, eram 7h27. Algumas coisas assim, tem várias histórias assim, sabe? Inexplicáveis, né? Sabe o que eu achei interessante? Me tocou muito no livro de vocês, porque vocês me proporcionaram e estão proporcionando a cada leitor conhecer os filhos de vocês. Então, eu lendo aquelas histórias, Rosângela, você fala o Alanzinho. Então, você traz o Alan, você eterniza. A literatura, a escrita, ela também tem esse poder de eternizar quem amamos. Então, a impressão que eu tive, meu Deus, eu conheço o Alanzinho por meio de suas palavras, da sua escrita. A gente não perde um filho para sempre. Ele vive sempre. Apenas ele muda de lugar, mas ele passa a viver dentro da gente novamente. É como se fosse um parto ao avesso. Quando o filho parte, ele volta para dentro da gente.
porque a gente passa a conviver mais do que antes, né, minhas amigas? É verdade. Então, é assim, é incrível. Eu acho que se a gente esquecer, se a gente deixar de falar, no início, eu falava muito, eu fazia muito carinho, com coraçãozinho, postava, né, logo no início do meu luto. E aí uma certa pessoa disse assim, eu não acredito que tu faz isso. Se eu tivesse perdido um filho, que pra gente, não, a gente nunca perde, A né? gente não considera. Eu estava me descabelando, eu estava, entendeu? Eu disse, não, você não entende. Pra gente, um filho nunca morre. Ele nunca morre, não existe isso para uma mãe. Não existe ex-marido, existe ex-sogra, existe ex-tudo. Mas ex-filho, ex-mãe não existe. É eterno, esse elo é eterno. Entendeu? Então, a gente falar do filho da gente hoje é como se ele tiver, porque ele está dentro da gente. E é a forma que a gente encontra de homenageá-lo, de não deixar ele morrer na memória dos amigos, dos familiares. É dessa forma, é falando dele como se realmente ele está vivo, ele está, né, para a gente. No livro, eu anotei essa frase que eu quero ler para você que está nos assistindo. Mesmo quebradas, ainda podemos ser abrigo para alguém. Eu acredito nisso. Verdade. Porque quando nós passamos por essa dor, entendeu? E a gente pode estar na pior situação, mas quando a gente sabe de uma mãe que está passando naquele momento, eu não sei de onde vem a força, mas vem. A gente quer abraçar. E eu noto isso durante esses 10 anos que eu estou no grupo, eu venho notando isso. Cada mãe que chega, parece que ela sai fortalecida dali. Porque ela vê uma sorrir. Tem mãezinha que chegou há pouco tempo, ela diz, meu Deus, é incrível. Eu olhava para vocês sorrindo, meu Deus, como elas conseguem sorrir? Como é uma força, é como eu lhe disse antes da gente começar o programa, que quando você tira o olhar da sua dor e você olha a dor do outro, é outra visão. A sua dor automaticamente parece que ela vai curando, vai sarando, sabe? Primeiramente, claro, que é Deus, na minha vida particular, né? Eu sei que cada um tem sua religião, sua crença, né? Mas assim, Deus, primeiramente foi Deus na minha vida. Quando aconteceu, eu não tinha ânimo para nada, eu não queria nada. Então, eu queria saber, eu tinha uma curiosidade de saber como mães que viveram, passaram por essa dor, elas reagiam. Porque a dor era tão pesada, era uma coisa tão pesada que eu não queria ficar naquele lugar. Não que hoje em dia eu ainda choro pelo meu filho. Eu ainda sinto tristeza por ele não estar aqui. Saudade, né? É saudade. Saudade de uma coisa boa. Mas eu não queria ficar naquele lugar que eu estava passando naquele dia. Então, eu comecei a ouvir 24 horas a história de Jó, que ele perdeu 10 filhos, né? Aí meu Deus, eu perdi um, eu não sei como vai, porque o amanhã dá muito medo, né? O novo dá muito medo. E aí eu queria entender. E daí eu comecei a ouvir 24 horas a história de Jó, ouvindo. Aí veio a curiosidade de eu conhecer outras mães. Eu comecei a pesquisar em tudo que foi canto. Mas eu não queria saber como tinha acontecido. Eu queria saber como elas estavam atravessando. Era a minha curiosidade, sabe? E eu vi cada mãe, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí Deus manda as estratégias. E uma das estratégias foi esse grupo, né? Que rendeu um livro. Exato. Que vai tocar e já está tocando muitas pessoas. Tem uma coisa que ela falou, de uma colega que fez uma observação,
é uma das razões do benefício de quem estiver ouvindo, né, esse programa, procurar realmente ou esse grupo, ou qualquer grupo de pessoas que tenham passado por andor, porque as amigas que a gente tem, até os familiares, por mais que queiram bem a gente, depois de um certo tempo, eles não entendem. A gente começa a incomodar. Não sei se... Eu tenho certeza que vocês notaram isso. Grandes amigas minhas disseram, amiga, você tem que deixar de falar nisso. Sabe? Então, ir no grupo, a gente comenta. Hoje, meu filho ia fazer tantos anos. E todas comemoram, né? É uma coisa que faz Sem a gente sentir julgamento. bem. É uma energia. Uma amiga nossa disse, no último encontro, ela disse assim, é engraçado que às vezes eu vou para os meus grupos de amigas, festejo na maior alegria, mas é diferente do que quando a gente tá juntas. É porque eu É acho que no mesmo. grupo de Tem vocês, essa energia diferente. vocês não têm... Vocês podem ser quem vocês são. É, eu acho Vocês que é não isso. precisam ficar Pesando, medindo é. palavras. Pra não- Vocês podem ser. Pode. E com todas as sensações e com todos os Dizer sentimentos que vêm. E vocês sabem que vai ter o acolhimento. Exatamente. E na verdade, assim, há um constrangimento das pessoas, às vezes um medo, né? Então, assim, a gente sente que se você falar muito no seu filho, né? Se ficar falando o nome dele, algumas pessoas ficam meio que... Isso acontece. Né, sem ambiente. Principalmente assim. quando faz mais tempo. aí- E então, entre a gente, não interessa. Não. Você pode chorar depois de 20 anos ou não, você pode estar rindo. Não tem Sabe o que eu li uma vez que fez muito sentido pra mim? Que às vezes as pessoas elas se incomodam em ouvir relatos de momentos como esse, porque é como se abrisse um portal para que elas se conectassem com as próprias feridas e as próprias dores e para muitas os próprios medos que para muitos são ainda são insuportáveis. Sim. Então o medo de ver a pessoa como um espelho, porque existe, a psicologia explica o espelhamento, a pessoa tem tanto medo de se conectar com as suas próprias dores que repelem. Evita, Isso né, não quem é no nível começa do a falar. consciente. Não. Sei. Tô até entrando aqui numa área que não é minha, Não, mas doutora, porque eu sou jornalista e escritora. Mas- Mas eu amo a psicologia porque ela dá É conta verdade. de algo que a gente não Sim. dá conta. Sim, exatamente. É isso, doutora Veloso. Mas é isso mesmo, o medo do que pode acontecer, eu não saber lidar, né? A dificuldade de como é que eu trato isso. Então, assim, a gente quando está vivendo luto, às vezes a gente escuta coisas absurdas Isso. de pessoas que querem nos ajudar, mas não sabem nem o que falar. Então, a gente mesmo diz, olha, é melhor não dizer nada. É melhor ir lá dar um abraço, né? Fazer só esse acolhimento. É verdade, Porque ninguém sabe, né? Até a gente passar por uma situação, a gente deduz, a gente imagina. Eu dizia, ai meu Deus, uma mãe que passa por isso, eu acho que nunca mais vai ficar normal, né? Eu acho que enlouquece. E aí a gente passa por essa situação e vê que é uma provação muito grande. Mas que diante dessa dor enorme, né? Como as meninas falaram, a gente se transforma. Se E é transforma. isso que eu acho que, assim, o mais importante de tudo isso, sabe? É ter esse olhar de que aquilo que aconteceu comigo, ele pode ser algo maior, né? E tem aquela frase que as meninas falaram, né? Na questão da fé, que diz assim, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu lembro muito disso. Isso para mim, assim, é tanta certeza, porque se eu lembrar daquele momento que aconteceu com o Felipe, que ficou desaparecido, tarará, eu sinto uma força, sabe? Que é tipo assim, se eu conseguir passar por isso, então o que vier pela frente, né? Vai ser menor. Pelo menos a gente tem essa sensação, né? Claro que a gente passa por outras dores, outras perdas, mas é nesse sentido de que você ganha uma propriedade muito forte com relação a uma dor que assim, você nem imaginava que conseguiria, né? Não é superar, mas é conseguir viver esse luto e ressignificá-lo e transformando ele ao longo do tempo, né? Teve uma frase muito marcante que eu destaco aqui do capítulo da Ivê Lúcia, que foi assim, só não pode ocupar o vazio deixado pela perda. Essa dor, né? Essa dor e esse sofrimento que a gente sente, se ele ocupar esse lugar da perda, eu posso viver a vida toda me nutrindo daquela dor, né? Não vou é, me sentir não é, viva porque tem algo aqui me muito movendo, me ruim machucando, isso. por pior que seja.
Então, é o que a gente faz, é ressignificar o que aconteceu. Como é que eu vou transformar? O que eu vou fazer daqui para frente, né? O que eu aprendi com tudo isso? Como a gente faz? Como é que eu posso ajudar outras mães que Pois estão é. vivendo? E tem uma coisa muito bonita que a Evelúcia diz também no capítulo dela, que eu acho, e ela sempre comenta, é que a gente, quando acontece uma coisa dessa, a gente passa a ter uma nova vida. Não quer dizer que é uma vida melhor de jeito nenhum. Mas é outra vida, é A uma vida não nova continua, vida. né? Que me É, incomoda exato. muito E essa é. história. Ah, a vida continua. Não Não. continua. É Ela outra recomeça, vida, outra é vida uma que a gente nova vai- vida. a gente vai É. aprender Não, outros. não é mais a Não é mesma. mais a mesma, É, nunca mais, né? exatamente. Eu queria dizer só uma coisa que você falou em escrita, né? Que é a sua área. Realmente escrever faz muito bem mesmo, sabe? A gente chora até quando escreve, essa daqui que está escrevendo no Instagram. Mas eu comecei logo no começo a fazer um blog, em 2012 mesmo. E é o Nosso Anjo. E eu escrevo em inglês e português. E eu noto, porque tem um mapa, né, que dá para a gente ver onde é que é acessado. Eu comecei a perceber que mulheres do mundo todo acessam esse blog. E às vezes, por exemplo, quando a gente começou no grupo, antes eu estava comentando antes de entrar aqui, que eu achava, mas rapaz, isso aconteceu comigo, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu tenho grupos de amigas que com nenhum aconteceu isso, de perder um filho, né? Aí eu me senti a pior das criaturas. Quando eu encontrei o grupo, eu me senti melhor. E aí, quando eu escrevi o blog, que eu vejo que mães do mundo todo, eu digo, várias mães passam por isso. E é de países muito distantes. Tem dos Estados Unidos, mas tem muitos de Portugal, tem Letônia, tem de vários países assim que você não. Da Croácia, tem um mapa mostrando. Tem mãe do mundo todo que passa por essas coisas, né? Aí a gente começa a até entender e querer mais ainda, né? Ajudar outras mães, ver que a gente pode. É incrível, né? Porque quando acontece com a gente é exatamente isso. A gente vê todo mundo ali, né? Vê os amigos, vê os familiares, está todo mundo ali. E o meu, por que eu, né? Geralmente, né? Por que eu, né? Mas não é porque, né? Não é assim. Aí, quando a gente encontra pessoas que estão passando, mães que estão passando por essa mesma, aí você, não, ei, não é só tu não, acorda. Tem várias, né? Então, principalmente hoje em dia, né, com tantos jovens, né, que perdem a vida tão bruscamente, tão... E aí a gente vê, não só sou eu, né? Então, eu acho que... Eu acho que a gente pensa assim, eu não sou, como a Evelyn falou, né? Eu imaginava que eu era a pior. Nem a gente começa a ver assim, eu não sou a pior pessoa do mundo, porque isso acontece. Não estou sendo eu castigada. não estou sendo castigada. Não, nem eu posso querer achar que eu sou tão especial que não aconteceria isso comigo. Né? Porque a gente não tem muito essa dimensão da perda, né? E eu acho que o que acontece com as perdas, com o luto, é justamente isso. Há uma purificação, sabe? É uma redimensão do quem eu sou, da finitude, de que a gente, né, que todo mundo pode um dia passar e que muitas vezes a gente não, né? É aquela história assim, de viver cada dia como se fosse o último mesmo, sabe? Porque a gente não sabe, a vida muda assim, né? A nossa mudou no piscar de olhos. É verdade, foi. Antes da partida do nosso filho, né, a gente via outras mães perderem, a gente até se sensibiliza, né, com a dor, né, mas parece uma coisa tão longe da gente. É tão longe, não sabe? Eu acho que até por essa razão muitas pessoas fogem da gente de conversar sobre isso, porque sentem naquele dia e tudo, mas peraí, né? Tão longe, entendeu? Mas quando chega para a gente é aquele impacto, né? Mas é isso. Eu acho que o sofrimento ele não traz só dor, ele traz lição de vida. Aprendizagem, né? Você tem um Instagram, né, Rosângela? Tem Instagram. É o Entre Mães e Saudade. Entre Mães e Saudade. Entre Mães e Saudade. Esse Instagram, há tempo que eu vinha, né, querendo fazer algo. Eu, meu Deus, o que eu faço? E aí eu tive a ideia do Instagram.
porque o Instagram não é meu, é nosso. Porque o que eu posto lá são nossos encontros, porque eu quero que seja um espaço não de tristeza, como você falou, mas um espaço de acolhimento, mesmo de longe, de fé, de recomeço. E eu acho que os nossos abraços, os nossos vídeos traz muito isso, os nossos cafés traz muito isso. Então, existe muita mãezinha que não tem ninguém, que está atravessando essa dor só. E aí eu quero exatamente que essa mãe veja e diga assim, elas estão seguindo, né? Porque a dor já é muito pesada. E o luto é para o resto da vida, não é só naquele momento. E aí eu quero que elas vejam esse sorriso, esse abraço nosso, tá entendendo? E se eu conseguir atingir uma mãezinha chegar para mim e dizer assim, poxa, eu vi teu Instagram, isso me fortaleceu, isso me deu um... Ai, já valeu muito a pena. Vocês falam muito de sinais durante todo o percurso do livro, e esses sinais, eles ajudam a vocês lidarem com esse silêncio, com essas perguntas não respondidas. E foi tão engraçado esse percurso, porque quando eu convidei a Evelúcia para participar do projeto, do podcast, aí ela disse, Mirelle, iremos, tá? A gente está muito honrada. Como é o nome do podcast? É o Cafezinho com Literatura. Cafezinho. Aí ela riu, aí ela, eu tô rindo porque cafezinho era o jeito que o Felipe falava. E quando eu li o livro, ela já tinha colocado Já isso tinha no livro. colocado, foi. Então, assim, é muito impressionante Ela é esses incrível, né? sinais. Ela São. Era conhecido que ele, uma vez o orientador disse, o Felipe saía assim, vou tomar ali um cafezinho. Aí, e a gente tinha até uma camiseta que tinha várias frasezinhas e tinha lá o cafezinho. Então, eu tá fiquei vendo? impressionada. Mas é E tem algo, falando em sinais, que eu preciso partilhar com vocês, que eu não sei se vocês sabem. Que quando a Evelúcia também entrou em contato comigo, Mirelle, a gente já tem todas as histórias compiladas, são 34 capítulos, viu, gente, a obra. Quero até depois saber também onde adquirir, para vocês já divulgarem para todo mundo que está assistindo esse podcast conosco. E você disse assim, Mirelle, a gente está no processo já de finalização, mas a gente precisa diagramar correndo, que é para poder a gente conseguir fazer o lançamento na data que a gente pensou. E eu disse, eu vou entrar em contato com alguns profissionais, designers que façam esse trabalho de diagramação, e eu vou escolher aqui um para você. E eu escolhi o Denilson, né, que a gente já se conhece dos grupos de literatura, já participamos de uma Bienal Internacional do Livro juntos. E quando o Denilson disse que viu o livro, ele ficou muito tocado. E eu não sei se vocês sabem o motivo. A gente soube depois. Vocês souberam depois. Também. Ele disse, Mirelle, nada é por acaso. Aí, por isso que eu falei sobre os Incrível, sinais, que ele né? disse, nada é por acaso. Não tinha como você saber, mas eu perdi uma filha. Eu fiquei A emocionada. gente quando nota quando que ele falou. fez com o maior carinho, pelo que a Evelúcia diz. Então, quando chegou a proposta do projeto, que eu olhei o tema, eu disse, eu não acredito. Ele disse, foi mais um sinal da minha filha. Foi. Pra mim também. Pois é. Eu fiquei muito impressionada e pedi pra ele gravar um vídeo pra vocês. Oh, que legal! E a gente vai assistir agora. O Nossa. Eduardo Calegari vai colocar aqui. Olá, meu nome é Denilson Vieira e eu estou aqui para poder agradecer a Mirelle Costa por ter me indicado, né, para participar do processo editorial e de publicação do livro Elos de um Amor. Durante a fase inicial, eu não entendi muito bem como seria o projeto e a partir do contato com a Evelúcia, eu fui aos poucos entendendo, e quando iniciei o processo de diagramação do livro, eu me deparei com uma história que eu conheço bem, que é sobre o luto, né? Sobre perder muito cedo um filho. Acho que nenhum pai está preparado para isso e entendo muito bem a dor de cada mãe ali.
E retratar isso através da literatura é uma forma maravilhosa da gente se curar, da gente buscar forças para poder vencer tanto o obstáculo do luto, quanto poder auxiliar outros pais, outras mães que passam pelo mesmo processo. Então, estou aqui para parabenizar cada um de vocês pela força, pela garra e agradecer por me permitir participar desse processo. Fiquem com Deus, tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso. Obrigada, a gente vê que ele faz com o maior carinho, né? Ai, Que incrível, coisa, né? muito incrível. Incrível, né? Elos se encontrando, né? Se Muito formando. lindo, muito. Eu fiquei muito impressionada, assim, de Exatamente. verdade. A gente verdade. também. No dia eu fiquei, meu Deus, liguei até pra Eveline. Foi. Hoje falei com a Rosângela, não foi? Deixa eu organizar aqui os pensamentos que ela... Incrível mesmo. Você, acho que foi a Eveline que falou algo muito, muito forte no livro também que eu anotei. Fatos que mantiveram em segredo para não serem julgadas. Aí foi no prefácio, né? Que a gente fala sobre sim. isso. É. É que essas histórias a gente tá falando aqui, mas normalmente a gente fala entre nós. Porque acontece isso, de você falar, a pessoa não acredita. Não, isso foi coincidência, né? Acho até que a pessoa tá tá meio... inventando, tá muito normal, não, né? Então a gente falar até de sobrenatural, isso causa, né? Um preconceito. E na verdade, pra gente, eu até relatei que pra mim uma das coisas que foi mais bonita foi porque eu contei para um padre, né? E aí o que eu achei mais bonito foi quando ele disse assim, que é a história da guitarrinha, né? Que piscou, ele disse assim, Evelúcia, a sua guitarrinha piscou para mim também, né? E aí ele disse, Deus se revela de várias formas. Ele podia ter dito assim, não, minha filha, não foi nada não. Exato. Vai rezar. Foi uma impressão sua, né? Como muita verdade. gente faz com a gente, né? Então, o bacana é isso, é porque eu acredito que isso faz parte da vida, esses sinais. Quando a gente passa pelo luto, a gente está mais suscetível, porque a gente se desliga muito do entorno, a gente fica muito concentrada no que a gente está passando, e aí qualquer luzinha, qualquer coisa mais forte, aquilo dá uma força. Então, eu acho que a gente fica mais desperto para isso. Mas eu acredito que sinais estão acontecendo a todo momento, como o cafezinho, como o Denilson, a história dele. É verdade. E aí a gente muitas vezes perde, né? Nessa correria do dia a dia, nessa loucura que a gente vive de tanta coisa, a gente vai se desconectando da nossa própria espiritualidade, né? Que é o mais importante. Mas isso aí traz de volta, né? E faz também uma triagem, que às vezes a gente comenta, quando a gente vê pessoas assim discutindo ou se indispondo com alguém por bobagem, a gente acha bobagem mesmo. Coisa. A gente faz uma triagem de coisa para se preocupar depois disso, viu? A gente passa a ver assim de forma. Isso acontece, acho que com todas nós, né? Não é que a gente vire santas, não. Não. É porque a gente começa, mas a gente começa a não ter um valorizar olhar coisas, diferente. né? Assim que Banais, que a gente vê né? que é uma bobagem, né? Às vezes uma pessoa brigando por uma coisa isso. que não vale a pena, né? A gente começa É isso, a dor não entender é só melhor. sofrimento, né? a aprendizagem. Agora você precisa ter esse olhar. Você precisa... A dor não é só perda, né? Exato, Ela também não traz é só ganhos. perda, ela traz ganhos, sim. Olha essas mulheres maravilosas Essas amigas. que eu tenho hoje, né? 10 anos, esses laços que foram construídos. E veio através de quê? Essa dor, né? Então, a dor nos uniu, mas o amor, né? O recomeço, formou esse elo, até hoje. E é uma escolha. E é uma Rosângela. escolha. Eu estava lá jogada, né? Quando aconteceu, eu estava lá jogada, não queria ninguém, eu não queria ver ninguém, eu queria que abrisse um buraco lá e, né? Aí o que acontece? Não, preciso reagir. Não quero ficar aqui. Ficou outras pessoas aqui. Eu tenho outros filhos para amar. E Deus é tão maravilhoso que aí ele vai dando as estratégias. Uma delas foi o grupo,
outra delas, sabe que foi? Uma neta autista, linda e maravilhosa, quando nasceu, depois dessa dor abraçadora. Aí eu disse, meu Deus, é Deus que está me dando, é Deus que está me dando. É engraçado. Desculpa, minha filha, eu falar isso. Engraçado que ela morava em outro estado e aí não deu mais certo estar lá, né? Houve a separação do casal e ela volta. E aí eu me questionando, sofrendo por essa dor, né, da separação da minha filha. E um dia eu conversando com Deus, Senhor, e aí veio a resposta. Você não disse que eu tinha te dado a Isabela? A Isabela é sua, ela não pode ficar longe, ela está ali. E a Isabela me ensinou tanto, me ajudou tanto nesse deserto, porque a dor é como se a gente atravessasse um deserto, né? Deserto na Bíblia, ele fala de dores, de sofrimento. Mas o deserto é o quê? É para a gente atravessar, não é para a gente permanecer. Né? Então, Deus usa, como a Eva Lúcia disse, Deus usa detalhes, mas você precisa estar atento. Tem o nosso acervo, né? De vida, do que a gente viveu, que isso também é importante, Sim. né? Porque cada mãe vai ter seu tempo. Ah, claro. A gente tem mães no nosso grupo de 20 anos que elas falam, ainda parece que foi ontem. Né? Tem outras mães que já têm um mecanismo mais rápido ou diferente de lidar com a dor. E assim, e depende da nossa vida, do que a gente viveu, do nosso contexto, né? Das experiências que a gente teve. De toda a nossa história, isso vai criando né, esses mecanismos que eu vou suportar uma perda diferente de outra pessoa e tá tudo bem. Cada uma vai ter seu tempo, né? Vai ter o seu olhar. Então, assim, a gente também não julgar a questão do luto, que é uma coisa difícil, de quem não passou, de achar, já faz tanto tempo que essa mãe perdeu um filho, até hoje ela ainda está nesse sofrimento, até hoje ela está nessa dor, né? Ou então tem um julgamento contrário também, que uma mãe que perdeu e rapidamente ela se refaz, vixe Maria, faz tão pouco tempo, ela já está aí trabalhando, ela já está rindo, entendeu? Então assim, socialmente a gente não foi educado para a morte, né? Nós não fomos educadas para lidar com a morte. E aí tem muito preconceito, tem muito julgamento, que é o que a gente diz, né? Que muitas vezes a gente não pode estar falando, contando o que a gente pensa, porque sabe que vai ter uma interpretação diferente, né? Então, enfim, mas isso faz parte da vida. Não tem como a gente pode ir ensinando à medida que a gente está vivendo, né? Que é o que a gente faz acompanhando outras mães. Então, esse processo entre a escrita e a publicação, esse percurso, depois que vocês conseguiram reunir essas 34 histórias, que viraram isso 34 capítulos. Bem cedo. A gente vinha até comentando isso. A gente começou a escrever, acho que 5 mães. Isso há uns 10 anos atrás, quase isso. Aí, quando a gente começou o grupo, arquivo, depois recuperou. Aí todos os anos a Eveline diz, Evelúcia, vamos continuar, Evelúcia, vamos chamar as mães. Aí quando foi esse ano de Eveline, esse ano a gente lança isso, nem que seja no final do ano, no Natal. Foi porque mais mães entraram, né? E aí a gente foi chamando, aí como é que foi o processo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp e lançou para quem queria se inscrever para contar uma história. Aí criamos um grupo à parte, que é o Elos do Amor. E aí eu criei um roteirinho onde elas tinham que preencher o nome todo, né, o do seu filho, qual foi a época que ele partiu e quantos anos tinha. E fazer uma pequena... Aliás, era só isso. Aí depois escrevi a história do sinal. Aí, engraçado que iam mandando. Quando eu vi uma, acho que foi da Regina, ela tinha colocado uma pequena apresentação do filho. Como ficou legal isso? Então, gente, vamos agora acrescentar. Cada uma vai escrever um pouquinho. Uma apresentaçãozinha breve, né? Ou do que ele gostava, do que ele ia fazer. Aí a gente acrescentou. Quando eu fui ler a primeira vez, que aí eu li, passava para Eveline, ela corrigia, a gente ficava, né? Aí eu acho que tá precisando de alguma coisa que dê uma elevada nas histórias. Aí a gente criou aquela parte, né? Começar. Que eu fiz para seguir. O que eu fiz que é como uma recomendação, aquilo é bem útil. A terceira parte de cada capítulo tem dizendo o que eu fiz para conseguir, né? Então, é assim, na realidade, não tem receita, que é como ela falou, cada dor é exclusiva, tem o seu tempo, né? Mas a gente vê, eu me fortaleci muito quando eu cheguei no grupo, que eu
quando eu estava mal, muito mal, aí eu pensava nela. Aí eu pensava na história daquela. Aí eu pensava na história de uma que nunca mais ia ouvir a palavra mãe, porque só tinha um único filho e partiu. Aí parece que aquilo, sabe, sei lá, vinha assim uma força dentro de mim. Meu Deus, não é que a gente se alegre com a dor do outro que seja maior do que a nossa. Não, não é isso. Mas existe um mistério, uma coisa que te fortalece ouvir a história do outro. É porque você vê que não está sozinho. Que não estamos só, exatamente. E essa última parte que eu achei genial essa ideia, né? Que a Evelúcia teve de botar uma recomendação, porque é justamente o que a gente quer, né? Ajudar. Isso. Aí cada uma tem a sua loucura. A minha foi ir lá para a Federal, onde eu dou aula, a pé, de casa. São quase 8 quilômetros, né? Botava um óculos escuro Caminhava. com a roupa toda maquizada dentro da mochila. Aí por quê? Para não chorar em casa. Para os meus filhos e marido não verem. Tem gente que faz isso no chuveiro, né? Logo no começo. Mas andando com óculos escuros dá certo. A gente faz no carro, né? Então, cada um, né? No carro, né? Cada um vai criando Cada um vai estratégia. criando estratégia, né? Eu tive muito apoio dos amigos do meu filho. E aí foi quando eu tive a ideia, logo com eles, de criar uma instituição que tivesse o nome dele. Então, Foi. eu tive esse apoio de eles ficaram, meus filhos, né? Só jovens. E aquilo ali era como se o Felipe estivesse Martins junto, de né? Mello, E aí a gente criou o Instituto Felipe Martins de Mello, que foi junto com esses jovens que passaram a dor de perder um amigo, né? Fortalecia uma família. E a gente junto passou um ano pensando como é que vai ser, como é que vai ser. Então, assim, foi uma forma de nos entreter durante o luto, né? E vivenciá-lo mais leve. E aí a gente ia criando símbolos. O Instituto vai ser assim, a cor tem que ser uma cor que ele gostava. O dia que ele partiu, né? A gente criou, foi 8 de agosto, 8 do 8, o símbolo do infinito é o 8, então vai ser o dia do infinito. E cada coisinha dessa ia alimentando algo, né? Exatamente. Que era uma forma dele estar presente, né? Ele está presente hoje no Instituto, nas ações que a gente faz, nas amigas que a gente reúne, né? No livro. No livro. E hoje é a nossa casa, o Instituto É onde a gente se reúne. Felipe de Mello nos abraçou. Nós nos sentimos as reuniões são lá. abraçadas. Elas não querem nem sair, né? A gente Nós tem nos os nossos sentimos encontros. abraçadas. Aí tem uma amiga que é a Valéria, né? Que é muito engraçada. Ela diz assim, essas mães não têm limite. Ela, você bote todo mundo pra fora. Mas é porque é tão boa essa energia que a gente não tem vontade de sair, É uma né? rede de apoio, né? A gente fez um evento em julho que era um café da manhã. 5 horas da tarde a gente ainda estava saindo. Café da Teve algum livro que ajudou vocês, ou alguns livros que Teve ajudaram um que me vocês ajudou muito. nessa travessia? Foi de uma autora que eu acho que é o mesmo da Evelúcia, talvez. Para Também, mim foi esse. O nome dela é Maria Eugênia, ela mora em São Paulo e ela é autora do livro A Dor que Não Tem Nome. É linda esse Também livro. Inclusive, no Me final do ajudou livro, a gente bastante. colocou uma listinha com o nome dos livros que a gente leu e que cada mãe sugeriu um livro e a gente colocou como sugestão de livros que nos ajudaram. Foi, aí nós né? botamos botou Esse o foi blog, né? Esse Eveline me deu. Instagram. Foi, porque esse livro me maravilhoso. O ajudou poder da muito. palavra é Porque eu li um livro que me fez muito mal. Não é todo livro sobre isso que faz bem, né? Teve um que não me fez bem de jeito nenhum. Porque era todo tempo procurando culpado. E isso não é bom, porque o sentimento de culpa é péssimo. Já faz Principalmente parte do quando você luto, está né? assim. E ainda... Esse foi da até Maria Eugênia foi muito bom. eu tive esse cuidado quando eu escrevi o capítulo meu. Eu tive esse cuidado, porque às vezes, né, você torna aquilo muito pesado para quem está lendo. Aí eu tive esse cuidado com. Tem algum livro, Rosângela, que você gostaria de O que ela indicar? falou foi Esse livro é foi muito assim Eu li um fantástico. outro também, que ele é até americano, se chama Fui ao Céu e Voltei. Eu li esse livro de uma noite para outra. Prende, Podia, né? Assim, virei a Que noite prende. lendo, porque ele foi tão forte que é uma mãe, uma médica que ela passou por uma experiência de quase morte, né? E ela depois perde um filho. E é linda a história, né? Pra mim, foi lindo. Dela é interessante porque eu li à noite,
Quando eu terminei de ler, eu vi que ela tinha construído uma instituição também com o nome do filho dela. O filho dela tinha sido voluntário na época do Barack Obama, nos Estados Unidos, e criou um projeto de plantar árvores. E ela criou um projeto, né, que além de plantar árvores, eles trabalham com esporte. E quando eu olho lá no final, era tipo assim, 2 dias depois ia ser, sei lá, 5 anos que o filho partiu. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, né, que era um outro sinal. Aí eu mandei uma mensagem para ela, na época era o Facebook, mandei uma mensagem no Facebook e me respondeu. Não sei se foi ela, mas eu recebi uma resposta e essas coisas que a gente se sente, né, tão fortalecida. Olha, uma mãe lá do outro lado do mundo, como a Eveline também fez com a autora do livro, né? Eu fiz, a autora do livro, eu me correspondo, ela me segue, tudo no Instagram, realmente, e tem esse blog também que eu faço, tem gente que tem várias mensagens de pessoas de outros locais, né? É bem interessante isso, assim, E onde o livro vai ser vendido? Quem quiser ter acesso à publicação. Essa primeira edição a gente já fez, já vendido. Praticamente a gente já comprou para, né, oferecer para algumas pessoas e mas tudo. Mas está tendo tanto pedido, mas né? A gente já aumentou, já pediu uma nova remessa. Isso. E a ideia é assim, a gente vai tanto colocar no Instagram da Rosângela, que é o Entre Mães e Saudade. Entre Mães e Saudade. Como no Instituto. O Instituto é Instituto FMM, que é o nosso Instagram. E também pode... @Instituto FMM. E também pode colocar o telefone de contato da gente, que é o 99191-5654. São 3 formas de adquirirem. Eu quero agradecer o sim de vocês, de estarem aqui, abrindo o coração, sem ressalvas, não é fácil, né, expor essa dor, falar dessa dor, e ao mesmo tempo falar dessa dor com tanto amor, com tanta coragem e leveza, que eu acho que foi o que vocês trouxeram aqui nesse programa de hoje. Um programa leve, vocês conseguiram trazer essa leveza. Então, queria terminar com a mensagem de cada um de vocês. Aquela câmera ali, ó, é sua, Eveline. Eu estou muito feliz de ter participado dessa oportunidade de conversar sobre esse livro que a gente realmente preparou com muito carinho e, na verdade, teve a participação direta dos nossos filhos, né? Que foi eles foram a nossa inspiração, certo? Então, eu espero que todo mundo que leia, que tenha a oportunidade, ou que conheça alguém que precise, entre em contato com a gente, né? Através do Instituto, né? @Instituto FMM, porque aí a gente pode participar do grupo, então, querer adquirir um livro, né, quem quiser, e dizer que realmente a gente agora tem uma nova vida, mas a gente tem esperança e vive com o filho da gente para sempre, no coração da gente. Foi uma satisfação. Eu quero falar exclusivamente com você, que está passando por essa dor. Não fique só. Procure um amigo, um familiar, alguém que te ama, alguém que te escute. Não fique só. A dor, ela já é pesada demais. Então, é muito bom quando a gente encontra acolhimento. E aí, eu deixo aqui o Instagram, Entre Mães e Saudades, para vocês irem lá. Lá a gente conta a história do nosso grupo, que acabou de fazer agora 10 anos. Lá tem os nossos encontros, nossas mensagens, mães do nosso grupo, que eu conto histórias delas, como elas estão nessa caminhada. O luto é para sempre, mas a gente encontra sempre um jeitinho de colocar ele no cantinho, aquela dor no cantinho, olhar a dor do outro e caminhar, porque ficou os que a gente ama aqui. Ainda tem os filhos, tem nossos familiares, nossos amigos. Então, não fica só não. Divide, compartilha com alguém que você ama. Lúcia? Eu também aproveito para convidar quem precisar, né, estar junto. A gente tem um projeto no Instituto, que é o AP. A Rosângela participa comigo, onde a gente acolhe pessoas enlutadas, não somente mães. E nós temos um encontro mensal. E aí, as mães que querem participar do nosso grupo, agora a gente
acolhe no app e depois passa para o grupo de mães. E assim, nós temos esse espaço de amor, de acolhimento, e que vai estar sempre disponível. É uma energia muito boa. Muitas pessoas, às vezes, que nem passaram pelo luto, quando estão com a gente no nosso encontro, querem participar mais. Então, quem quiser estar convidado, né, para conhecer, entrar no Instagram ou do Entre Mães de Saudade ou do Instituto FMM e pode mandar uma mensagenzinha. E como a gente falou de amor, né, eu vou encerrar com a frase do Felipe que ele dizia, dizem que tudo demais faz mal, porém o meu amor é muito diferente do normal. E para terminar bem no nosso assunto, que a gente falou tanto de sinais, que nada é por acaso, e nada é por acaso mesmo, porque eu convidei as meninas para participar desse episódio, e esse episódio ele está sendo exibido na semana do Natal, onde muita gente se deixa levar pelas emoções, pela saudade. É uma data festiva, mas também é uma data de lembranças, de recordações de quem não está mais conosco, ou de quem não está mais conosco da forma como a gente gostaria que estivesse. Então, esse episódio de hoje, do dia 21 de dezembro, também é um abraço carinhoso em você, que está aí do outro lado, perceber e receber a força dessas mulheres que estão aqui para partilhar suas histórias e também esses testemunhos de fé e de vida. Então, que Deus abençoe o Natal de todos vocês, que seja um Natal com menos Noel e mais Jesus, e que seja um Natal de muita fé. Amém. Esse foi o nosso presente, o presente do Cafezinho com Literatura para você nessa semana do Natal. Muito obrigada. Tchau, tchau.